Ok. Uma sinopse da história universal, a história de todo homem. A ideia de que a criação, ela é uma criação universal. Então Deus não está pensando em um grupo especificamente, mas todo homem. Quais são as implicações missionárias? Deus é criador, portanto está acima da criação. Qual é a implicação missionária diante dessa verdade? Vocês concordam com essa verdade? Deus é o Criador, portanto Ele é o Supremo, é o Ser Supremo, está acima da criação, Ele está fora da criação, vamos dizer assim. Qual é a implicação missionária? Como é que nós podemos olhar agora para toda a Escritura e ver implicações missionárias? Vamos começar com essa primeira informação que temos lá. Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Como é que nós podemos quais são as implicações aí? Olha para Deus Supremo. Uma vez que Deus é Supremo, Ele é o único digno de adoração. Né? Ele é o único digno. Por quê? Porque todos os outros deuses estão dentro da criação. Deus está acima da criação. Ele é o único Deus. Qualquer adoração a outros deuses, ou qualquer Deus que seja criado, ou inventado, ou pressuposto e que receba glória, eles estão recebendo uma glória que é devida a quem? A Deus. Ok? Então a implicação missionária, quando nós entendemos qualquer texto que magnifique Deus, você vai entender, olha aqui, Deus Ele é supremo. E nós temos tantas pessoas hoje pregando, adorando deuses que está aquém do Deus Supremo. A ignorância desse povo não é igual. Eles acham que é igual. O meu Deus o Deus Criador de vocês é igual a mais um. Não é? Para eles é igual. Eles estão adorando, nós estamos adorando a Deus. Mas Deus, Ele é o Criador. Ele está acima. Ele é o verdadeiro Deus. A ordem e beleza do universo refletem um Criador todo-poderoso e inteligente em seu ser, em sua pessoa e em sua bondade. Vamos ler aí um texto. Salmo 136, 5 e 6. Salmo 136, 5 e 6. O que diz esse texto aí? O microfone não está aí, né? O microfone está aqui. Então eu vou ler aqui para adiantar. Aquele, né, que fez os céus com entendimento, pois seu amor dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, pois o seu amor dura para sempre. Esse é um dos textos. Tem outros textos aqui, depois eu vou colocar para vocês pesquisarem. Mas a informação, a afirmação que é extraída desses textos é que a ordem e beleza do universo refletem um Criador todo-poderoso, inteligente, né, no seu ser
a sua pessoa, na sua bondade. Então, olhando para os céus refletem, né, a glória de Deus. Qual é a implicação missionária dessa verdade? Bem parecida com a primeira, mas agora usando um outro verbo aí. Tentar acertar na mosca que é difícil, né? Vocês... Deus, ele é quando você, por exemplo, ontem nós tivemos o Samuelzinho, filho do Anderson, né? Ele tá falando que ele gosta muito de trabalhar, mexer com o negócio de foto, essas coisas e tal, né? Até ele pegou o iPhone lá do pai dele, que, no casamento da Ana, disse que tirou milhares de fotos lá, né? Ele foi tirando e tal, registrando. E ele começou a trabalhar com os Legos dele lá e montou uma história, né? Um homenzinho lá vai e salva não sei o quem, a princesa morre, acorda ele, vai lá para restaurar. Enfim, tem toda uma historiazinha, não tem frase, não tem nada. Você assiste lá, ele fez mais de 1000 fotos que ele tirou para produzir aquele filme, né? Tem, quantos anos que ele tem? 6 anos? Acho que é isso, né? Aí você fica sabendo que ele não teve ajuda dos pais, a não ser uma ajuda muito simples ali fora, mas praticamente ele fez tudo, né? Se você vê uma obra dele ali e fala, agora estou sabendo que é ele que fez, e você vai assistir, o que você agora pensa no Samuel, o que você imagina diante da obra que você vai assistir lá no YouTube? Hã? Inteligente, legal. Então, mais ou menos, a obra também da criação refletem um Criador inteligente, um Criador criativo, todo-poderoso, né? No seu ser, na sua pessoa, na sua bondade. Diante disso, qual é a relação que você tem com essa? Por exemplo, qual é a relação que você vai ter agora diante do Samuelzinho lá, né? Você encontrar com ele, depois que você assistir, tem mais uns 2 filmes para colocar lá, e ele vai continuar fazendo os Legos dele lá, e produzindo esses filmes, e você vai vendo, talvez até uma evolução lá do trabalho dele, e você vai encontrar com ele, como é que você vai, o que você vai falar a respeito dele? Que ele está de parabéns. Por quê? Por que ele está de parabéns? Ele criou. Então, ele que fez. Pela idade dele. Tem assim, você está vendo? Ó, então, ele está de parabéns por quê? Porque ele começa com me e termina com S. Merece os parabéns, não merece? Porque você fala, olha, que interessante. Um garotinho de 6 anos fez um filme desse. Primeira vez, quando eu comecei a assistir, não deve dar nada, né? Aquela preconceito bobo que a gente tem em relação até às crianças. E aí, quando eu assisti e vi, falei, nossa, é muita paciência, e é bem assim, olha, vale a pena, né? Obviamente não é um trabalho de Hollywood, ok? Mas chega perto. Muito joia. E ele merece os parabéns, né? Ontem falei com ele lá e dei os parabéns para ele, né? Ele merece. Quando a gente vê a glória de Deus refletida na sua criação, qual é a implicação missionária disso? Deus merece ser adorado. Deus merece. Deus é digno de receber todo louvor. Irmãos, quando a gente aprende a amar a Deus, missões vai começar a correr nas nossas veias. Porque nós temos que espalhar isso. Cara, Deus merece ser louvado, ser adorado, e você não adora esse meu Deus. Vamos lá, mais um. Deus é o Criador
e sustentador do universo. É uma outra afirmação, você concorda com essa afirmação? Qual é a implicação missionária diante dessa verdade? Vamos ler aí um texto, tem vários aqui, eu escolhi um aqui. Isaías 45, 9. Isaías 45, 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ok, aqui é a ideia ali de não há possibilidade de que o barro ou o caco questione o seu Criador, né? Tem outros textos também que vai falar a respeito, afirmando isso, que Deus ele é o Criador e sustentador do universo. Qual é a implicação disso tudo? Isso aí é importante também nós entendermos. O texto ali está ajudando bastante a gente ver a implicação missionária disso, ou pelo menos a conclusão que podemos chegar diante desse texto, que não permite que a criação questione o seu Criador. Portanto, existe um Criador, existe criatura. Qual é a relação do Criador com a criatura? Quais são os... Vou colocar a palavra aqui. Alguém conseguiu? Eu quero que vocês raciocinem, tentem forçar a mente para a gente aprender. Oi? Dependência daqui, né? Mas estou falando do Criador, a ação do Criador sobre a criatura, ela pode acontecer ou não, e por que pode acontecer? Porque acaso, né, o Caco vai dizer lá, por que você fez isso? Por que me fez assim? Ele pode fazer o quê? O que ele bem entende, certo? Por quê? Porque ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Então, como Criador e sustentador, ele tem autoridade, ok? Domínio, muito bem. Poder, ok, tem tudo isso. Ele tem é a palavra que eu quero. Ele tem o controle, ok? Direito. Ele tem o direito sobre tudo e sobre todos. Obviamente está tudo ligado, né? Está tudo ligado a essa questão da soberania, a questão da autoridade de Deus. Ele tem isso aí. Ele tem o direito sobre toda a sua criação. Então, se ele tem o direito, agora olhando para as suas criaturas, ele tem o controle, ele tem a autoridade. Então, diante de uma autoridade, você pode até imaginar uma autoridade humana, e tem alguém serviçal ali, ou alguém que está debaixo dessa autoridade. O que este ser que está debaixo da autoridade tem que fazer, ou tem que... O que ele tem que fazer em relação... Vai submeter e, obviamente, essa submissão muitas das vezes vai ser cobrada, e o ser que é esse servo, ele precisa prestar contas ao Criador. Prestar conta a esse ser que tem direito sobre tudo e sobre todos. Então, esta implicação missionária, uma implicação missionária dentro dessa afirmação é que, quando nós aprendemos a respeito de que Deus ele é o soberano, ele é o sustentador, ele que cria, ele que dá vida, ele que derrama a sua graça comum, ele que nos dá o ar para respirar, ele nos dá alimento, ele nos dá, enfim, ele sustenta a sua criação. Então ele tem direito sobre nós, e toda criatura tem que prestar contas a ele. Então, alguém que está querendo prestar contas a um outro Deus, viver de acordo com um outro Deus, ou falar, não existe Deus, enfim, essas criaturas elas estão
não apenas negando o que nós afirmamos, mas elas estão errando. Não é só uma questão de eles que se viram. Não, nós temos que olhar missões como se dependesse de nós. Nós entendemos que se o Espírito Santo não transformar, em vão nós vamos estar pregando, certo? É pregar, e não vai haver nada. Mas nós temos que pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque eu não conheço qual e quando acontecerá a ação do Espírito. Então nós temos que perseverar. E olha, essa é mais uma das implicações de olhar, conhecer Deus. A ideia aqui é de aprender Deus e sempre ver missões. Sempre ver missões, sempre ver missões. Esse exercício que ele está fazendo com os irmãos. Uma outra aqui. Deus é o Criador, houve a queda, e Deus também se apresenta como Redentor. Romanos 8:19 e seguintes, Efésios 1:10, Colossenses. Vamos ler Colossenses 1:19 e 20. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ok. Romanos 8:19 também, vamos ler esse texto. Na verdade é o 19 seguinte, mas vamos ler apenas o 19, a gente já vai saber. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ok. Qual é a implicação? Deus, ele é o Criador, nós conhecemos essa história, conhecemos a história da queda e conhecemos também que Deus, a história da redenção, Deus se apresenta como o Redentor. Na medida em que você vai estudando a palavra de Deus, vai encontrando mais confirmações disso que você já sabe. Qual é a implicação missionária? Como que nós podemos aplicar e apelar? Você vai agora pregar numa conferência missionária ou dentro da igreja em que alguém pede, pode falar sobre missões. Aí você vai estudar sobre isso, não tem nada a ver de missões, né? Aí você vai colocar as implicações. Qual é a implicação missionária aqui, de acordo com esses 2 versículos ou 2 textos que nós lemos? O texto está claro ali de Romanos, dizendo que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ok? Nós fomos criados perfeitos, caímos, mas fomos redimidos por Deus. Então agora somos filhos de Deus. Então a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então a implicação é que nós temos que ir. Nós precisamos realizar as missões. Volto novamente dizendo, Deus está no controle, mas Ele quer nos utilizar. Os eleitos de Deus estão aí. Esses eleitos estão esperando o quê? Uma visão dos céus? Um anjo descer? Estão esperando quem? Olhando também para essa ideia da criação que está aguardando, nós poderíamos colocar agora o povo de Deus, espalhado ainda hoje longe do Evangelho, estão esperando que os atuais filhos de Deus proclamem o Evangelho. Então, a ideia de que
Nós fomos redimidos. Como nós aprendemos ontem, se você está vivo, se você está aqui, porque Deus quer usar você como instrumento dele. Né? Não tem passividade, não tem muro. Ah, eu vou ficar aqui segurando só as cordas. Tudo bem, existe aqueles que seguram as cordas. A ideia de você sustentar em oração, sustentar financeiramente, sustentar logisticamente, aqueles que vão, ou vão descer, né? E você segura a corda ali para sustentar e manter a pessoa ali descendo naquele poço para salvar quem está lá caído lá embaixo. Então tem esse trabalho. Porém, você está envolvido com missões. Não é só toma milão e acabou. Não, você tem que ficar lá, ficar olhando, ficar observando e, de uma certa forma, participar diretamente. Porque os escolhidos estão aguardando os filhos atuais de Deus. Mais uma. O Deus Criador e Redentor, ele é dinâmico. Continua a operar positiva, poderosa e propositalmente entre os homens. Essa é uma afirmação que vamos também, tem vários textos aqui. Deixa eu ver. Salmo 36, 6. E alguém lê também Colossenses 1, 17. Salmo 36, 6, Colossenses 1, 17. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ok, aí falando sobre o Deus, né? Mas eu queria ler mais um aqui, para tentar nos... Atos 17, 28, diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. João 10, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. A ninguém as arrebatará da minha mão. Tá. Tem outros textos, mas vou colocar também depois no material que vou entregar para vocês. Mas o que nós podemos extrair desses textos? Essa verdade. Deus, ele é o Criador, ele é o Redentor, e ele é dinâmico. Vocês perceberam? É Deus quem toma a iniciativa, é Ele quem faz, é Ele que dá as pessoas para Jesus, conforme o texto está dizendo aqui de João. Deus que está sustentando, é nele que nós nos movemos. Quer dizer, é Deus que é o dinâmico, Ele que está operando positivamente, Ele que está operando poderosamente e propositalmente entre os homens. Toda a sua história, se você analisar a sua história de conversão, você vai perceber, né? Você vai perceber, nossa, então foi por isso que antes de eu me converter, Deus fez isso. Por isso que aconteceu isso na minha vida, por isso que aconteceu aquilo outro. Né? O Edson está indo para o Brasil, talvez ele tenha alguma certeza, Adriano talvez não tenha tanta, ou os filhos tenham, ou os filhos não tenham. Mas com o tempo, com certeza eles vão ver. Foi por isso que Deus fez isso, foi por isso que Deus fez a gente voltar para o Brasil, né? Foi por isso, vai ser mais para frente. Deus está poderosamente agindo na nossa vida. Não é só antes da conversão, né? É em todas as áreas Ele está trabalhando. Porém, antes da conversão também Deus já está agindo. Né? E aí, é por isso que minha família aconteceu isso, minha família, muitos, né, e às vezes são livrados até mesmo de morte física, e tem muitos testemunhos nessa área. Qual é a implicação missionária desta verdade?
Aqui, se nós olharmos para o homem, para o egoísmo do homem, a gente vai perceber que o homem, ele é focado, ele olha para si, ele é egoísta, obviamente, mas o homem, normalmente, ele é focado no agora. Não é isso? Agora. Eu valorizo aqui o hoje. E aí a gente não tem a visão do quadro geral, a gente olha aquela manchinha que parece uma mancha, mas no quadro geral a gente vê que faz a diferença e mostra que aquela é um ponto em que dá um tchan ali, é uma marcazinha daquele quadro maior. Nós somos assim. O homem pecador é assim. Ele olha só para o agora. Ele não vê. Deus já resgatou o homem. Ainda não. Né? Como já disse, antes da fundação do mundo, o cordeiro foi morto. Então nós já somos salvos, mas ainda não. Né? E a gente olha agora. E aí é onde nós temos, colhemos a consequência de não sermos como Deus. Deus, ele é dinâmico. Nós somos estáticos. Olhamos para... Porque nós somos limitados também. Então, uma vez que Deus ele é dinâmico, então nós, como filhos dele, devemos ser iguais a ele, precisamos executar essa dinâmica. E aí, mesmo sem saber, eu posso, pela fé, pela confiança em Deus, ir e fazer a sua obra. Mesmo não vendo, né, sabe, ter os olhos da fé. Ter os olhos da fé. Nós não temos a preocupação com o desenvolvimento, porque nós não conseguimos ver esse desenvolvimento de uma maneira como Deus vê. E aí focamos no hoje, focamos no momento que nós podemos ver. E aí a própria palavra de Deus nos dá, né, se amolda um pouco a nós, no sentido de ela ser lâmpada para os nossos pés. Então Deus sabe que nós somos limitados. Então Ele nos dá, vai para cá, vai para cá. Mas para onde nós estamos indo? Calma. A lâmpada está mostrando para você dar um passo nessa direção. Mas e a gente tenta achando que aquilo é o nosso fim. Né? E aí a gente tem esse problema. A visão missionária é de olhar para o Deus que já resgatou o homem. Ainda não na nossa visão, mas ele já resgatou. E nós não podemos perder a dinâmica, né? Deixar de perseverar. Eu vi uma história de um missionário indígena, aliás, entre os indígenas, né? E ele ficou lá, foi enviado pela sua igreja para Nhambiquara, olha o nome, os índios Nhambiquara, lá na Rondônia. E ele ficou 5 anos trabalhando entre os Nhambiquaras. 5 anos. Não teve uma conversão. 5 anos. Né? Então imagina, a igreja enviou missionário. E aí, como é que tá, irmão? Né? Estavam enviando a sua oferta, tal. E aí, como é que tá? Quantos, né, já aceitaram a Cristo? Nenhum. Passa 2 anos, quantos? Nenhum. 3 anos. Você está fazendo aí, pescando? Só tá